Vamos abrir a santa palavra. Palavra de Deus que se encontra hoje no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Amém? Vamos ler do capítulo 1, do 1 ao 8. Glória a Deus. Senhor, a tua palavra nesta noite será ministrada mais uma vez, o Senhor, na reunião dos santos, naquele povo que o Senhor reuniu, chamou para si, o povo que o Senhor mesmo escolheu, traz para o ajuntamento, para trazer um direcionamento. Direcionamento porque os dias têm sido cada dia e serão mais difíceis. Precisamos, Senhor, ter os nossos olhos espirituais abertos. Precisamos, Senhor, ter uma visão como a da águia, olhar acima das circunstâncias. Precisamos ter discernimento para saber o que provém e o que não provém do Senhor nesses últimos dias, Senhor. A tua igreja precisa ser treinada para vencer toda laço, toda artimanha, toda tentativa de Satanás para paralisar o teu lindo e maravilhoso projeto. Senhor, nós estamos aqui, queremos ouvir a tua voz e em nome de Jesus, usa as nossas vidas para que em nome de Jesus, a tua palavra possa, como semente, alcançar o propósito que tem para cada um nesta noite, em o nome de Jesus, amém. Amém? Nos diz assim: havia um homem da colina dos sentinelas da região montanhosa de Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufu Efrateu. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha 2 filhos, mas Ana não tinha filhos. Após ano, esse homem subia desde a sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios a Yahvé dos exércitos em Siló. Ali estavam os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes de Yahvé. E quando chegavam o dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções a Penina, sua mulher, a seus filhos e suas filhas. Mas para Ana lhe dava uma porção dupla, porque ele amava a Ana, apesar de que Yahvé cerrara o seu ventre. E a sua rival constantemente provocava com o objetivo de chateá-la, porque Yahvé cerrara seu ventre. Assim Penina a tratava cada ano. Quando subia à casa de Yahvé, assim a provocava, e Ana chorava e não provava alimento. Por isso Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que tu choras? Por que não comes? E por que estás aflito o teu coração? Acaso eu sou melhor para ti do que 10 filhos? Amém? Podemos assentar, igreja. Como toda a palavra do Senhor, rica, inspiradora, reveladora. Aqui nós já encontramos uma família, certo? Mas tem alguém no meio dessa família que está passando por um sofrimento. Tem alguém aparentemente muito feliz, mas tem alguém que o texto está dizendo aqui que ano após ano a vida dessa pessoa continuava na mesma. Ano após ano nada mudava, tudo continuava. Ou seja, a tendência sempre era piorar a cada vez mais. Ou seja, temos pessoas dentro dessa família que estava rindo, não tinha. Penina estava rindo, tinha filhos, tinha filhas, enquanto a outra esposa só chorava, não comia, não se alimentava. Um quadro muito diferente para o mesmo ambiente familiar. E aqui eu, quando estava por ler, parei em uma questão que agora eu preciso que você entenda para que nós possamos dar andamento e descortinar a palavra. Tinha alguém feliz e tinha alguém triste na casa, não tinha? Tinha ou não tinha? Assim também é na nossa vida, assim também é na igreja, assim também é na sociedade. O texto mostra que Penina era uma mulher bem-aventurada, era uma mulher feliz, uma mulher onde as bênçãos do Senhor estavam sobre a vida dela. Ela tinha tudo o que queria, tudo o que precisava, não precisou de esforço nenhum. Mas do outro lado, tinha alguém que estava querendo, necessitando, precisava de algo que a outra tinha, mas ela não tinha como receber essa bênção. Pergunto para você, não parece um jugo desigual? Não parece algo realmente assim confrontador, questionador?
que às vezes nos causa inquietação. Quantas pessoas aqui também, vou falar diferente. Na vida, tem pessoas, algumas pessoas, que recebem bênçãos de maneira fácil. São facilmente abençoadas. Sério, sério. O texto mostra isso. Tem pessoas que as bênçãos alcançam ela naturalmente. Mas existe um outro grupo de pessoas. Eu estou falando da bênção de Deus, amém? Não estou falando de situações, estou falando da bênção de Deus. Tem pessoas que Deus abençoa de maneira assim: eu vou abençoar e pronto. Tem outras pessoas que precisam se esforçar muito para serem abençoadas. Existem pessoas que não vão ser abençoadas. Tudo por Deus? Tudo por Deus? Está com dúvida? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Nós temos aqui 3 grupos de pessoas, eu quero apresentar para vocês. Aqueles que são favorecidos por Deus, vocês precisam entender isso. Aqueles que são favorecidos por Deus. Existem aqueles que lutam muito, se esforçam para receber uma bênção. E existem aqueles que não alcançam a bênção. Mas esses que não alcançam são divididos em 2 grupos. Primeiro, os que não alcançam a bênção por 2 motivos. Aqueles que se conformam com a bênção, ou seja, isso não é para mim, eu não vou receber. Eles são os conformados. Isso não é para mim. Ana poderia dizer: isso é só para Penina, isso não é para mim, Deus não reservou isso para mim, isso nunca vai acontecer na minha vida. Mas ela está desejando, tá? E isso traz tristeza, e isso traz frustração. Mas existe, mesmo dentro desse grupo de pessoas, pessoas que não recebem uma bênção, mas que vivem felizes no último grupo. Por quê? Porque eles vivem como se Deus tivesse abençoado eles. Está difícil? Um pouquinho? Vou tentar dar um exemplo nesse grupo. Vamos pensar aqui. Minha prima tem 2 filhos, lindos, maravilhosos. Isaac, cadê a outra que está ali? E a Ellen, amém? Deus lhe concedeu, vamos colocar, a Bíblia diz que os filhos são herança então você recebeu 2 bênçãos, e você vive feliz por essa bênção. Mas tem pessoas que não vão ser alcançadas por essa bênção, amém, Fernanda? Cadê ela? Mas vive feliz. É isso que existe um grupo de pessoas que não serão alcançadas pela bênção do Senhor, mas viverão felizes, como se tivesse recebido. Mas existe um outro grupo de pessoas que não receberão a bênção do Senhor, porque não se esforçam, e outras porque Deus simplesmente não vai conceder. Vamos caminhar aqui para que a gente possa entender melhor. Os que não recebem a bênção, por propósito de Deus, vivem felizes como tivessem se alcançado. Por que isso acontece? Porque Deus traz paz ao coração. Porque Deus traz paz ao coração. Tem pessoas que são felizes, alcançam a bênção do matrimônio. O apóstolo Paulo é uma pessoa que diz: ele viveu feliz sem precisar ter uma esposa. Tem pessoas que não precisam de um casamento para dizer que é feliz, que tem uma bênção do Senhor, e vive como se tivesse alcançado a bênção. Está sendo mais claro agora, né? Mais lúcido. Então por que isso acontece? Deus traz paz ao coração. Eu vivo como se eu tivesse recebido essa bênção. Agora existem, aqui eu quero falar, um grupo de pessoas que poderiam alcançar essa bênção e não alcançam e vivem triste. Exemplo: meu quadro não vai mudar, minha situação não vai mudar, minha família não vai mudar, meu coração não vai mudar, nada, vive sonhando e aquele sonho simplesmente não acontece. Eu quero dizer para você que, independente de cada situação, dos 3 grupos de pessoas, Deus tem um propósito para cada vida. Para cada grupo de pessoas, Deus tem um propósito. Você pode olhar e dizer assim: eu queria fazer parte do grupo dos que são abençoados facilmente. Cada um de nós vamos ter. Se Deus dá uma bênção, vai vir também uma grande responsabilidade.
Então, ou seja, precisamos entender que nada é fácil, tudo tem um propósito. Então Deus tem um propósito na vida daquele que Ele abençoa facilmente, Deus tem um propósito na vida daqueles que se esforçam, e Deus tem um propósito na vida daquele que também não recebe a bênção do Senhor. Tem um propósito. Vamos continuar caminhando. Ana fazia parte do primeiro grupo? Não. Ana não recebeu nada de mão beijada. Ana não fazia parte do primeiro grupo. Mas Ana também fazia parte do terceiro grupo? Do terceiro, que se desistem, que não recebe a bênção. Você que entende sabe que ela recebeu. Então Ana faz parte do segundo grupo, daquelas pessoas que se esforçam muito para serem abençoadas por Deus, amém? Então Ana fazia parte desse grupo, eu faço parte desse grupo. Para mim nada foi de mão beijada. Eu faço parte desse grupo, que realmente sou abençoado, porque eu vou, busco, procuro ver aonde a bênção do Senhor está, aonde a nuvem está caminhando, eu preciso me colocar debaixo dela. Amém? Faz parte desse grupo de Ana, de pessoas que se esforçam. Vamos lá. E você já vai se identificando aí nesta noite, para saber como é que está a sua situação. A Ana também não era o grupo dos conformados. Ela não se conformava. Ela queria a bênção de Deus. Ela queria a bênção de Deus. Amém? E Ana também, ela faz parte do grupo dos indesistíveis. Ana não desistia. Todo ano ela ia para o templo, todo ano ela passava humilhação, todo ano alguém que estava do lado a fazia chorar, a envergonhava, trazia tristeza, trazia dor para o seu coração, mas ela continuava firme. Eu vou viver o meu milagre. Ela ficava firme. Eu quero, e ela sabia, eu quero e eu preciso dessa bênção para a minha vida. Talvez você faça parte do primeiro grupo, amém, daqueles que recebem a bênção com mais facilidade. Talvez você faça parte do grupo daqueles que já desistiram, amém também, vivem conformado, conseguem ter essa dinâmica de vida, mas alguns, e eu acredito que a maioria, estão como no grupo de Ana, que são os esforçados, amém? Mas existe um grupo também de esforçados, que estão no segundo grupo, caminhando para o terceiro. Ou seja, se esforçam, mas estão prestes a desistir. Estão no segundo, caminhando para o terceiro. E em nome de Jesus, se você faz parte desse grupo, que está pensando em desistir, que se esforçou até hoje, que de repente tem achado que o seu esforço não tem valido a pena, que o seu esforço tem sido em vão, que você está pensando a mão em largar de tudo, que você vai desistir, Deus te trouxe hoje aqui para dizer, continua nesse grupo, fica firme, porque você vai ver o que eu vou realizar na sua vida, e através da sua vida, o meu nome será engrandecido, o meu nome será reconhecido, você será exaltado. Hoje você é humilhado, hoje riem de você, hoje tiram um sarro de você, hoje zombam de você, hoje tripudiam de você, e hoje você vive em tristeza, hoje você vive em dor, mas Deus te diz, aguenta firme, falta um pouquinho só, para que essa chave seja mudada, para que esse tempo mude, e a sua sorte também seja mudada, em o nome de Jesus Cristo, amém? Fica firme aí, não vai para o terceiro não, não vai para o terceiro não. E se você faz parte do segundo grupo, daqueles que são como Ana, que são esforçados, eu creio, e em nome de Jesus, você vai daqui sair hoje, desta noite, da casa, dizendo, Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar a minha família, Deus vai mudar meu casamento, Deus vai mudar a minha situação financeira, Deus vai mudar o quadro da minha saúde, Deus vai mudar, porque eu estou buscando isso há anos, porque isso tem trazido sofrimento. Eu tenho vivido em casa um casamento que só traz dor, como diz Ana, ano. Quantas pessoas têm vivido assim? Vida financeira que não sai do lugar, um casamento que não sai do lugar, nada acontece, uma vida emocional que está trazendo doença. Ana vivia amargurada de alma, não comia, não bebia, então era uma pessoa amargurada, ano após ano.
E você tem o poder e a oportunidade. Eu creio que hoje Deus está gestando, como Ele gestou no coração de Ana, através daquela palavra. Hoje é um novo dia para um novo tempo da sua história, em nome de Jesus. Para aqueles que creem. A Bíblia diz. Não sei o que disse. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. O que isso quer dizer? Deus não queria que ela tivesse filho. Foi Deus que cerrou. A vontade dela era uma, mas a vontade de Deus era outra. O texto fala duas vezes: Deus cerrou a sua madre. Ou seja, Deus impossibilitou que Ana gerasse um filho. Amém? Isso é da vontade de Deus. Ou seja, mas Ana estava ali, triste. Ela olhava para o lado. Ela não podia, dentro da sua própria casa, alguém brincando com o filho, alguém dando banho no filho. E ela dizia: uma hora vai chegar a minha vez. Uma hora vai chegar a minha vez. Mas quando ela vai chegar a minha vez, a outra olhava para o lado e falou: você nunca vai ter isso. Isso não é para você. Você não merece. Você vai viver nessa condição a vida inteira. Ela estava diante desse quadro que a perseguia, que trazia, que maltratava a sua própria vida. Penina ria. Você sabe o que é? Você já sabe o que é alguém rir de você? Você sabe o que é alguém rir da sua condição de vida? O que as pessoas, o inferno gosta de rir, de tripudiar em cima de uma situação que de repente não está dando certo na sua vida. Quantas pessoas estão rindo do seu casamento? Quantas pessoas estão rindo talvez do trabalho que você perdeu? As pessoas gostam de rir, principalmente da desgraça alheia. Ela tinha alguém rindo da sua vida que estava passando. Alguém estava rindo do quadro de depressão. Você merece isso. E essa é a sua condição de vida. O que está faltando? Talvez hoje você entrou aqui também, talvez esteja faltando algo na sua vida, que não é de um dia, não é de uma hora, como diz a palavra, que já vem se arrastando há anos. Ano após ano após ano, você vai resistindo, mas não muda. Você vai superando, mas não muda. Você não está vivendo. Você está sobrevivendo, você está resistindo, você está aguentando, mas você está vendo pelos olhos da fé. Mas você não desistiu, você está vendo pelos olhos da fé o teu milagre acontecer, amém? Você faz parte, se tem uma situação, eu creio que tem, porque Deus deliberou a palavra, que algo que está se arrastando, Deus vai trazer a memória através do Espírito Santo. Essa situação não muda na minha casa, na minha família, a vida do meu filho continua a mesma, ele não sai das drogas, nada muda. Eu quero crer ainda. Quanto mais você crê, mais o quadro fica difícil. Tem ou não tem? Eu tenho. Está faltando que alguém precisa zombar da sua história, da sua vida, do seu dia. O diabo adora provocar. Aquela Penina provocava a Ana todo dia. Você já foi provocado? Muitos são provocados, mas é difícil aguentar uma provocação, não é? É difícil ou não é? Mas se você faz parte do segundo grupo, você precisa aguentar a provocação. Você precisa aguentar a humilhação. Você precisa, Ana, vou falar outra coisa. Você precisa aguentar a vergonha. Porque tem quadro que se arrasta em nossa vida, é uma vergonha. Quantos lares são uma vergonha hoje? Quantos lares são uma vergonha? Quantas vidas são uma vergonha? Estamos sobrevivendo, mas não é como deveria ser. Não está como você verdadeiramente deseja. E uma outra coisa eu quero perguntar para você. Você tem se esforçado bastante para reverter esse quadro? Ou você está esperando em Deus? Ana se esforçava, ela não esperava em Deus, ela buscava a presença de Deus. Vamos ver como que ela fazia. Eu quero te dizer que ano após ano, aquele era o mesmo problema. Eu quero dizer que para mudar esse quadro da sua vida que se arrasta,
tem uma resposta, e se você tomar posse dela, em nome de Jesus, você vai ver o milagre acontecer, amém? Primeiro, está aqui na vida de Ana. Ana passou ano a ano chorando, sendo humilhada, sendo envergonhada. O marido a levava no templo para fazer sacrifício, ela acompanhava o marido. Mas chegou um dia, você vai ler o quadro aqui, você vai ver no versículo mais à frente. Chegou um dia que Ana decidiu orar e buscar a Deus. Teve um dia que não foi o seu marido, ela falou: agora eu vou na presença do Senhor. Ana olhou e falou, ela parou de se lamentar, naquele dia ela parou de chorar, naquele dia ela falou: eu vou resolver a situação. Ela foi até o templo, aonde estava o sacerdote ali, Eli, os seus filhos, os sacerdotes do templo, e ali ela começou a orar. Eu quero dizer que o primeiro quadro para mudar a situação da tua vergonha, da sua tristeza, começa com a oração de Ana. A oração que Ana fez. Ana orou, Ana decidiu orar e buscar a Deus. Ela vivia reclamando, mas um dia ela resolveu fazer tudo diferente. Ela parou de reclamar e foi orar. Ela parou de reclamar e foi orar. Quantas vezes nós mais reclamamos da situação do que oramos? Quantas vezes nós mais lamentamos o quadro que estamos vivendo do que nos debruçamos em lágrimas diante da presença do Senhor? Quantas vezes nós somente às vezes lamentamos para um, lamentamos para outro e que esquecemos de fechar o quarto, entrar ou fechar a porta do quarto, entrar no quarto e buscar a presença de Deus. É o primeiro quadro para que realmente as coisas possam mudar, amém? Não é se lamentando, não é reclamando. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5,7: lançando toda a vossa ansiedade sobre, porque Ele tem cuidado. Ana falou: eu não aguento mais isso. Eu preciso colocar toda essa minha dor, toda essa minha causa, toda essa minha angústia, toda essa minha tristeza, toda essa minha vergonha. Ela era envergonhada. Eu cansei, eu vou colocar tudo isso na presença do Senhor. E ela foi até o templo buscar a presença do Senhor. E ali Ana desejava por demais por viver aquele momento. Então o texto diz que ela começou a ir constantemente ao templo. Ela começou sozinha buscar a presença do Senhor. Ela ia ao templo uma vez, duas vezes. Por que ela ia ao templo? Porque ali no templo acontecia adoração a Deus, porque no templo havia louvor a Deus. Eu quero dizer para você, aqui é a segunda chave. As coisas não estavam bem para Ana, mas ela ia no templo. As coisas estavam ruins para Ana, ela ia ao templo. Eu quero dizer para você, se as coisas não estiverem bem, vão à igreja, continue indo para a igreja. Se as coisas não estão boas, continue indo para a igreja. Se elas estão boas, se você foi bem-aventurado, as coisas têm sido fáceis para você, busque a igreja, continue indo na igreja. Se tudo está bem, vá à igreja. Se tudo está mal, vá à igreja. Mas busque a presença do Senhor, porque é na igreja que existe adoração, é na igreja que existe louvor, é na igreja o lugar propício para que você possa receber a bênção do Senhor. Foi lá que Ana recebeu a palavra, foi lá que ela recebeu a bênção do Senhor, foi lá que ela saiu edificada pelo poder que há na palavra. Foi lá. Tudo vai bem. A Bíblia diz no Salmo 133: ó, como é bom e suave vivermos unidos. É como óleo precioso. A Bíblia diz que é no meio dos santos que Deus ordena a bênção. Tem uma forma, não mudou, é uma forma. E eu vou mostrar a forma como você também pode ser abençoado, que às vezes, pelo momento, pelo sistema do mundo, muitas pessoas têm perdido de viver o que Ana viveu. Aqui o texto fala que o ambiente do culto é propício para receber as bênçãos. Ana, em determinado dia, ela entrou no templo e ela ouviu uma palavra de Deus. Enquanto ela estava no templo, ela ouviu uma palavra de Deus. O sacerdote lhe deu uma palavra que lhe trouxe direção. A palavra lhe trouxe direção. Eu quero dizer para você que naquele dia ela estava amargurada, entristecida. Ela foi no templo, mas ela foi buscar a presença de Deus. Mas ela não sabia que seria naquele dia. Amém? Se ela tivesse deixado de ir naquele dia, ela teria perdido talvez a maior oportunidade da sua vida. Mas ela foi naquele dia. Ela recebeu uma palavra de ânimo,
ela recebeu uma palavra de vitória, ela recebeu uma palavra que entrou como flecha no seu coração. E a partir daquele momento, tudo se fez novo na vida de Ana. A partir da palavra que o sacerdote liberou para a vida da Ana. E eu quero também nessa noite, pelo poder do Espírito Santo que está sobre esta igreja, sobre a nossa vida, eu quero deliberar uma palavra sobre a sua vida. Que tudo aquilo que não tem frutificado, tudo aquilo que está em letargia, tudo aquilo que tem trazido vergonha, opróbrio, diante da família, diante do mundo, diante da sua própria história de vida, aquilo que tem feito com que as pessoas tenham zombado, tripudiado da tua presença, mesmo você sendo um servo fiel ao Senhor, você está passando por um momento que tem se arrastado ano após ano. O diabo tem tentado levantar, tem tentado zombar da tua vida, tem tentado paralisar a tua caminhada, tem levantado calúnias, tem levantado afrontas, tem tentado paralisar o projeto que Deus tem para a tua vida. E assim como Ana recebeu aquela palavra e que mudou a sua história de vida, hoje eu delibero sobre a tua vida que tudo vai mudar, tudo pode mudar, basta você simplesmente crer. Tudo é possível ao que crê, diz a tua palavra, em nome de Jesus. Diz a tua palavra. Ana recebeu a palavra e voltou para casa. Só que naquele dia ela fez um voto ao Senhor. E aqui o voto ele é importante porque ele mostra para Deus a intenção que há no nosso coração. Ou seja, quando nós fazemos um voto, por si só, o próprio Deus já sabe qual é o desejo que há no nosso coração. Então o voto ele tem um poder extraordinário, mas nós vamos deixar isso para um outro momento. Nós vamos falar que Ana fez um voto. E o que Deus quer, o que Deus queria para a vida de Ana, para a vida de todos, independente, mas eu estou falando desse segundo grupo, é que Deus quer que você seja abençoado. Amém? Para que você possa ser uma bênção. Não tem outro propósito. Em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, ele fala: eu vou fazer de você uma grande nação, vou engrandecer o teu nome, mas eu te engrandecerei, mas tu serás uma bênção. Ou seja, Deus quer abençoar a sua vida, amém? Com um propósito, para você ser uma bênção. Ele quer e vai abençoar a tua vida, para você ser uma bênção, aonde quer que você for. Assim foi com Abraão, assim foi com Ana, assim é com todos aqueles que Deus separa. Ela recebeu uma palavra. No versículo 17 e 18, diz assim: então lhe respondeu dizendo, que o sacerdote disse para ela: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda a petição que fizeste. Amém? Vá em paz. E ela disse: que a tua serva encontre graça aos teus olhos. Depois a mulher se foi pelo seu caminho, e seu semblante já não era mais triste. Amém? Tudo mudou. Em um segundo, da tristeza, ela mudou para alegria. Mas foi imediatamente, igreja. Foi instantaneamente, porque ela simplesmente creu, porque simplesmente ela recebeu. Hoje vivemos dias de grande tristeza, onde as pessoas não creem mais. A própria Bíblia diz que as pessoas estão perdendo a oportunidade e o privilégio de crer no poder da palavra. E o diabo sabe que somente crendo na palavra é que tudo pode mudar na minha e na tua história. Faz uns 28 anos atrás, um dia eu estava como Ana. Lembro como se fosse hoje. Ou melhor, lembro quando eu estava declinado no texto. 28 anos atrás. Um dia que parecia que não teria fim. Naquele dia parecia o meu fim. Até um dia que eu fui para uma igreja, convidado, lógico. E naquele dia a palavra, eu estou aqui pela palavra. A palavra falou: volte para casa, volte para o lugar, deixe de comer farelo, porque eu tenho um anel para o teu dedo, eu tenho sandália para os teus pés, eu tenho vestes novas, e eu tenho palavra para colocar na tua boca. Naquele dia, há 28 anos atrás, eu recebi uma palavra. Eu vi aquele homem uma vez,
Foi a palavra, ele pegou a palavra, aquela palavra mudou a minha vida. Eu tomei posse daquela palavra, eu falei, é tudo o que eu preciso. E a partir daquele dia, já se fazem 28 anos. E eu vivo, e eu estou de pé, por aquela palavra que eu recebi, que continua viva em meu coração. Eu quero dizer para você que ela recebeu uma palavra, e o profeta disse, tem de bom ânimo, levante-se e vá em paz. Ela agradeceu e já voltou para casa feliz, igreja. Ela voltou para casa feliz. O texto diz que ela voltou para casa e começou a se alimentar de novo. A depressão foi embora, a angústia foi embora, a dor foi embora, porque ela voltou do templo, porque ela recebeu uma palavra, e aquela palavra entrou no seu coração, mudou a sua história. Ela voltou para casa e com certeza trouxe espanto para o seu marido ao vê-la comer, trouxe espanto para os demais que estavam ali vendo aquela vida triste. O que mudou em você? O teu semblante já não é mais o mesmo? O teu semblante já não está abatido? Aquela mulher começou a crer. Vida e parar com a sua história. Você quer mudança? Eu quero. Quer mudança? Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Receba a palavra ministrada do altar. Amém? A mudança que Ana recebeu foi interna. Ela recebeu uma mudança interna. A palavra fez mudança no seu interior. E posteriormente, essa palavra gerou vida. Essa palavra gerou vida. E passou um tempo. Ela já saiu feliz. Mas ela falou, foi hoje. Foi hoje. Hoje foi o dia fundamental. Foi hoje que a minha história foi mudada. Passou um tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Chegou o tempo que a bênção dela chegou. Amém? A bênção dela chegou. E a bênção dela tinha nome. Tinha nome, Samuel. O Samuel chegou. E o que ela fez? Esqueceu do Senhor? Ela imediatamente levou e falou, Senhor, tu me deste. Agora eu te entrego. Porque foi o Senhor que me deu. O que é meu é teu. Ela cumpriu o voto. Ela se alegrou. Ela se alegrou nela, se alegrou no Senhor, se alegrou pela bênção que Deus tinha feito sobre a vida dela. Após um tempo, o Samuel nasceu. E eu quero dizer que, se você crê nesta noite, hoje é o dia da fecundação. Hoje é o dia da fecundação, onde você recebe a palavra e você vai contar os dias para que realmente a tua bênção possa chegar. Amém? Basta simplesmente você crer na palavra. Eu criei na palavra, eu dei ênfase na palavra, eu ouvi a palavra. A minha vida nunca mais foi a mesma. Ela nunca mais será a mesma. Ela tem sido transformada diariamente pelo poder da palavra. Ouça a palavra, decrete na palavra, que você vai ver, você vai segurar o seu Samuel. O seu presente, a sua bênção tem nome. E em nome de Jesus, hoje, para todos aqueles que creem nesta palavra, para todos aqueles que receberam como Ana, Senhor, a tua palavra não muda, a tua palavra não volta atrás. O Senhor só tem uma única forma de agir. O nosso Deus não muda. Ana creu no poder da palavra. A palavra entrou como flecha no coração daquela mulher. Ela foi transformada pelo poder da palavra. Ela foi abençoada pelo poder da palavra. Ela foi enriquecida pelo poder da palavra. O Senhor a exaltou por ela ter recebido a palavra. O Senhor mudou a sorte de Ana porque ela creu na palavra. Ela foi abençoada porque ela creu na palavra. A sua vida foi mudada porque ela creu na palavra. A tristeza foi embora porque ela creu na palavra. A doença foi embora porque ela creu na palavra. A tristeza, a amargura de alma foi embora porque ela creu na palavra. E assim, Senhor, eu quero deliberar para esta igreja, assim como o teu sacerdote disse,
que você possa ir em paz e que o Deus de paz, o Deus de Israel, te conceda tudo quanto você pediste nesta noite, que Ele ache graça em você e que você seja alcançada pelo favor de Deus, porque você faz parte de um grupo que tem se esforçado, e a bênção alcançará a tua vida, alcançará a tua família, alcançará a tua história e fará de você uma grande bênção para a glória do nosso lindo e maravilhoso Deus Yahvé. Amém.